paz de Jesus se faça presente nos nossos corações. Vou esperar trocar aqui. A temática da noite é desapego. Desapega que a vida flui. Fico até pensando, será que a gente devia refletir sobre essa temática? Nós somos apegados? Acho que não, né? Quase nada. Certo. Então, a gente vai começar fazendo uma reflexão de uma passagem de Jesus. Está lá em Lucas, e essa passagem evangélica nos diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. A pergunta, a gente vai encontrar no Evangelho essa passagem em Mateus, em Lucas e em Marcos. Então, um jovem que cumpria todos os mandamentos perguntou a Jesus: que devo fazer para adquirir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O moço se foi tristonho porque possuía grandes haveres e não mais voltou. Eu trouxe essa passagem para a gente pensar um pouco em relação a esse alerta que Jesus faz àquele jovem. Aquele jovem, ele era conhecedor e praticante da lei. Ele conhecia e praticava. E queria seguir Jesus. E ele chegou, então, a Jesus muito animado, né? E ele queria saber o que ele poderia fazer mais, além do cumprimento da lei. Jesus, então, reconhecendo naquele jovem alguém que conhecia, de fato, a lei, e já se disponibilizava ao cumprimento de muitas coisas, Jesus fala para ele: então vai lá, vende todas as suas coisas e me segue. E aquilo ali balançou aquele jovem. E quando Jesus diz, naquele movimento, em diálogo com aquele rapaz, Jesus ele traz um grande alerta para nós, porque a questão fundamental ali não era a doação dos bens, não era aquele jovem possuir muitos bens que impedia que ele pudesse se aproximar mais das coisas espirituais, mas era o apego que ele tinha aos seus bens, à sua riqueza. Então, a questão não é o que nós temos, não é isso que nos prejudica. Muitas vezes a gente traz de forma equivocada a passagem que está nesse capítulo do Evangelho, né? Não se pode servir a dois senhores, como Mamon sendo a riqueza, e se nós simplesmente pelo fato de termos uma condição econômica melhor ou uma riqueza, nós já estamos, então, condenados com as portas fechadas do céu. Deus não proporia determinadas questões de experiência e de vivência a nós que nos condenasse. O que Jesus traz em reflexão não é o que nós possuímos, mas o apego que nós temos às coisas que nós possuímos. Porque o que é nosso de verdade é aquilo que agrega no nosso ser espiritual. Tudo mais que faz parte da matéria é transitório. Então, a questão não é ter. A questão é como nós tratamos, lidamos com aquilo que nós temos. E isso tem um nome, o nome é apego. Como nós estamos numa caminhada evolutiva, e nós ainda estamos dando os nossos passos nessa estrada,
nós ainda apresentamos muitas dificuldades. E uma das dificuldades é essa interpretação equivocada do que realmente é necessário a nós, nos faz feliz, nos traz um bem-estar. Um pouco ainda, numa limitação de olhar, nós focalizamos muito a nossa condição de bem-estar ligado à matéria, aquilo que é passageiro. E isso gera as condições, então, de apego. E o apego ele vai estar relacionado com essa condição evolutiva que nós temos e pode partir tanto de insegurança, medo que nós temos de perdas, porque nós ainda lidamos com isso. Essa palavra ela é muito recorrente no nosso vocabulário. Quando a gente tem aí o desencarne de um ente querido, a gente ainda usa essa palavra, eu perdi. Eu perdi determinada pessoa. O que acontece quando a gente perde algo? A gente continua tendo aquilo que a gente perdeu? Perder é não ter mais. E a gente ainda lida com essa palavra tendo um significado muito forte dentro de nós. As perdas, elas existem para nós. Então, nós acreditamos na eternidade do Espírito, sabemos que esse movimento aqui é um movimento transitório, mas a gente ainda associa as nossas relações com perdas. E o medo de perder, ele nos gera grandes processos de insegurança, faz com que nós, de fato, queremos ter, trazer e estar com todas as coisas e pessoas e condições. Outro ponto que pode levar ao apego é a questão ainda do nosso nível de egoísmo, de um olhar muito voltado só para nós, para as nossas necessidades, e uma necessidade muito imediata. Então, dentro dessa reflexão, nós vamos entendendo que todos nós somos apegados, ainda somos. E é algo que nós precisamos começar a trabalhar. Uns de forma mais intensa, outros já com uma tranquilidade maior, mas é algo necessário a todos nós. Todos nós ainda temos um apego a determinadas coisas. Quando a gente vai lá no Evangelho, na lei de amor, os espíritos superiores, eles vão nos esclarecendo que o processo de descoberta do amor, ele perpassa ali por etapas, né? Claro, ele é um processo, ele vai. Não, nós primeiro somos muito instintivos, né? Nós trazemos o instinto como guia dos nossos atos, das nossas ações. Depois nós vamos dando uma abertura às emoções. Das emoções, nós vamos, então, vivenciando os sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Nessa busca do desenvolvimento do amor, quando nós estamos nesse caminhar de despertar do sentir, nós confundimos muito determinadas emoções e até mesmo atividades instintivas com sentimento. E a gente até quer dizer que a gente tem amor, mas, na verdade, aquilo ainda não é um amor, porque o amor não traz para si, o amor não prende. O amor é um sentimento de libertação. Onde existe o amor verdadeiro, existe liberdade. Onde existe o amor verdadeiro, não existe cobrança. Onde existe o amor verdadeiro, há um olhar de conquista eterna. Então, por isso que a gente traz essas questões para nós pensarmos, porque dentro de nós
e a expressão, através da nossa fala, nós ainda confundimos algumas coisas que nós trazemos com outras, que nós almejamos. E é isso mesmo. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para caminhar, para crescer. Não é para ser perfeito. Não é motivo de descrença ou de dizer, puxa vida, eu estou longe. Quando nós olhamos para nós e nos vemos ainda apegados. É motivo de nós nos olharmos e pensarmos, há coisas a trabalhar em mim. Há emoções a trabalhar em mim. Há um despertar de sentimento a ser trabalhado em mim. E processo evolutivo é isso. Processo evolutivo é um empenho da vontade em transformação. Deus podia ter nos criado perfeitos. O mérito era todo dele. Na sua infinita bondade, no seu olhar amplo de um Criador que ama, ele nos dá toda a condição de que nós conquistemos essa evolução. E ele vai nos dando essas oportunidades. Então, a luzinha, ela precisa acender. A gente precisa olhar e dizer, eu quero fazer diferente. Eu quero agir diferente, eu quero sentir diferente. E o desapego, ele é uma condição que está dentro do processo evolutivo, que hoje, na caminhada que nós já executamos, né, que nós já travamos aí, nós já temos condição de começar a exercitar. Porque o apego, independente da sua forma, todo ele ainda nos gera alguns quadros de sofrimento. Nós vamos pensar sobre alguns, porque geralmente quando a gente fala em apego, do que a gente pensa? A gente pensa no apego material, físico, das coisas, não é? Mas apego vai um pouquinho para além disso. Mas nós vamos começar com esse, que é o apego dos bens materiais, que é um grande obstáculo à nossa evolução. E essa condição de ser apegado às coisas da matéria, sem dúvida, ainda nos deixa numa condição de sofrimento, principalmente quando nós desencarnamos. Se nós pegamos as narrativas de André Luiz, nas suas diferentes obras, ali, Psicografia de Chico Xavier, nós vamos compreendendo isso. O quanto estarmos apegados a essa vida transitória nos causa um grande processo de sofrimento quando nós desencarnamos. A começar, muitas vezes, nós não conseguimos nos desligar. O nosso espírito, que deveria agora, retornando à pátria espiritual, buscar uma condição de estudo, de melhoramento, né, de burilamento, mantém-se preso. Mantém-se preso àquilo que ele acha que é dele. Porque a nossa relação é de posse. Temos um livro nossa, como me fugiu o nome, do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus. Quem conhece esse livro? Levanta a mão para eu ter uma noção. É um livro maravilhoso para a gente entender um pouco disso que eu estou dizendo. Eu peço para levantar a mão, porque eu acho que é um livro que todo mundo precisa ler, para a gente se preparar bem para essa questão de usufruir das coisas da matéria e estarmos prontos quando nós precisamos deixar. Luiz Sérgio, ele faz algumas narrativas da dificuldade que o espírito tem em deixar as suas roupas, em deixar a sua casa, em deixar os seus bens materiais, em deixar os seus familiares temporariamente. Por quê? Porque nós somos apegados à coisa da matéria e a gente quer ficar aqui. E a gente quer estar aqui.
Há espíritos que ficam se alimentando da energia dos alimentos da matéria, ou de outros vícios que se tem, porque é apegado às coisas materiais. Porque nós não vivenciamos um tempo de estar aqui, onde nós precisamos dessa convivência e de usufruir das coisas da matéria, porque o nosso espírito está ligado a um corpo físico, e depois dizer, agora não preciso mais. Mas esse processo do apego, às coisas materiais tem nos gerado esse grande sofrimento, que é o sofrimento de nós não conseguirmos nos desligar daquilo que é, então, muito passageiro. Então, a gente tem lá, a gente olha para aquela roupa, né, e a gente diz, nossa, tem 10 anos que eu não uso. Mas agora não serve, vem só nas pernas. Eu tenho essa situação. Aí a gente pensa assim, eu vou emagrecer, que eu vou usar. E a gente olha ali e fala, eu vou. Daí passa mais 10 anos, a roupa está lá. E, de repente, a gente poderia ter, né, se libertado daquilo. Porque, na verdade, o apego ele é uma prisão. Ele nos prende. E isso em relação a tantas outras coisas, o quanto nós sofremos quando nós, né, aquelas situações de perda das nossas coisas materiais, que a gente traz como perda mesmo, e aquilo nos gera grandes processos, então, de dor. Nós temos apego à vida física, a gente quer estar e estar mesmo aqui, né, que é essa questão também relacionada ao movimento de voltarmos para a dimensão espiritual, mas nós não queremos, nós queremos estar aqui. Aí o Chardin traz uma reflexão que eu gosto muito, que é essa, nós não somos seres humanos em uma jornada espiritual, somos seres espirituais em uma jornada humana. É transitório, é passageiro. Aqui é para aprendizado do espírito. Aqui é para crescimento do espírito, não é o contrário. Não é o contrário. Não é o espírito servindo a matéria. A matéria precisaria servir ao espírito. Nós temos apego a comportamentos, que eu até trouxe aquela brincadeira que a gente faz, a síndrome da Gabriela. Qual que é? Nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Hein? A gente tem apego ao que a gente é. E olha que incoerência. A gente está dizendo, nós somos espíritos eternos. Espíritos em caminhada evolutiva. Se eu sou sempre da mesma forma, está acontecendo ali um processo de evolução? Tudo que evolui, modifica. E a gente precisaria pensar, sentir e agir diferente sempre. Mas a gente é apegado. A gente diz assim, eu sou assim. E eu preciso que as pessoas entendam que é dessa forma que eu vou ser. Porque eu não consigo ser diferente. Quando a gente diz, eu não consigo ser diferente, nós estamos desacatando toda a criação de Deus. Porque tudo que Deus cria, evolui. Tudo que Deus cria, se transforma. E nós somos criaturas do Criador. E nós precisamos nos transformar. E esse exercício de desapegar, né, do que eu sou nesse instante, mudar de opinião. Gente, como nós temos vergonha de mudar de opinião. Às vezes a gente até acha que é verdade, é aquilo que a pessoa está dizendo, tem mais sentido do que o que eu estou pensando. Mas eu não vou mudar, não. Ou então a gente não dá o braço a torcer, porque a gente é turrão. E a gente fica naquela questão. Por quê?
quando a gente traz essa questão de ser turrão? A gente é apegado. A gente diz, ai, mas dá muito trabalho, mas assim, 10 anos era assim que eu pensava, por que eu tenho que pensar agora diferente? Porque a gente precisa caminhar, porque a gente precisa evoluir, porque se manter ligado a determinadas condutas também nos gera um processo de sofrimento, porque ali não está existindo para nós uma condição de evolução para o nosso espírito. E a gente diz mais uma vez, o que nós estamos fazendo aqui na matéria? Trabalhando pelo melhoramento do espírito. Apego às nossas afeições. Quando eu dizia no começo que nós trocamos nomes e conceitos, está relacionado um pouco à questão do apego que nós temos às pessoas que nós achamos que amamos, mas ainda não é o amor do Criador. Não é esse amor sublime, que o amor sublime, ele liberta, ele não deixa que a gente se apegue. Ninguém é dono de ninguém, é um lembrete. Deus nos criou livres. E é na liberdade que nós nos achamos, é na liberdade que nós alcançamos o nosso processo de evolução, é na liberdade que o amor flui. Criamos inúmeras vezes na nossa mente, no nosso corpo emocional, a ilusão de que o outro nos pertence. Que nós temos posse sobre o outro e também vendemos a ilusão que o outro tem posse sobre nós. E nesse jogo emocional vivemos anos, vidas inteiras, e criamos laços de compromissos profundos. E o mais irônico, para não dizer o mais triste, é que nós atrevemos, presos a esta visão distorcida, chamar isso de amor. E a gente é tão incorporado no nosso vocabulário, porque como que a gente se refere aos nossos filhos? Meu. Aos pais? Meu. Ao amigo? Meu. Isso é incorporado. Precisamos trabalhar conceitos, modificar conceitos e sentimentos. E nós temos isso, é nosso. Por isso que nós sofremos tanto com as partidas. Por isso que as partidas nos levam a um desespero de perda, porque a nossa visão é a visão da posse, do tempo e do espaço, da forma como nós queremos. E as nossas relações, elas são e deveriam ser muito diferentes disso. Nós nos relacionamos e nas nossas relações também há um processo de dor muito grande, porque muitas vezes nós fazemos o outro sofrer ou deixamos que o outro nos faça sofrer. Porque a gente ainda coloca equivocadamente a nossa felicidade na conta e na responsabilidade do outro. Então, é o outro que é a sua condição de bem-estar ou de mal-estar. É o outro que é a sua condição de alegria ou de tristeza. Então, nós colocamos a nós no outro. Nós responsabilizamos o outro pelos nossos sentimentos. E não é assim. Não é o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, meu pai, minha mãe, meus amigos, as pessoas que eu convivo, que são responsáveis pela minha felicidade ou por eu estar feliz. Felicidade é uma condição que o ser individual conquista para ele. A nossa irmã falou agora há pouco de Madre Teresa. Nós temos alguns poucos espíritos que passaram por esta terra, que já podemos dizer que já exercitaram o desapego. Onde Madre Teresa vivia? Ela vivia em locais de dor.
Sempre que nós olhávamos para o semblante daquela mulher, ela estava serena. Ela trazia um sorriso no rosto. A sua condição era uma condição de felicidade, mesmo vivendo ações e movimentos de muita tristeza. Essa condição de paz, de harmonia, de felicidade, é uma condição nossa. Nós podemos estar inseridos onde quer que nós estejamos e estarmos bem, porque essa é uma conquista do Espírito. E o nosso apego a essas afeições é esse apego de cobrança, de dizer, por que você faz isso comigo, ou por que você deixa de fazer isso comigo? É uma relação mesmo de prisão, de cobrança, sendo que as nossas relações, elas precisam ser relações de sentimento, de nos sentir, de nos apoiarmos, de caminharmos juntos. E esse apego que nós temos ainda das pessoas e das relações também nos entravam muito na conquista desse desenvolver o nosso amor. Trouxe há muitos e muitos outros exemplos de apego, trouxe esses que às vezes fala mais alto na nossa condição ainda de desenvolvimento, de sofrimento. Mas para qualquer tipo de apego, há uma única receita: exercício de desapego. E é um exercício difícil, isso não é fácil. Pode ser que a gente consiga se desapegar de algumas poucas coisas nessa encarnação, e outras a gente vai tentando outras coisas. Mas bacana se a gente já consegue desapegar um pouco. Isso é processo evolutivo. Já melhoramos muito. Né? O desapego que Jesus propõe, lá com aquele jovem, que é a proposta que ele faz para nós, é possuir sem ser possuído. Há uma música do Frejá, que, na verdade, ele é um poema de Victor Hugo, né, que chama Desejo. Então, ele faz ali vários desejos para a pessoa. Aí ele diz, numa determinada parte, né, desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também, mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Nós necessitamos conviver com as coisas da matéria, nós precisamos usufruir das coisas da matéria, nós precisamos possuir. O que a gente não pode é o quê? Ser escravo, ser possuído. E fazer com que toda essa condição nos gere, então, um processo de sofrimento. Porque nada é nosso de fato, nós somos apenas fiéis depositários de Deus. E há uma outra passagem de Jesus que ele nos afirma assim: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Vamos dar mais valor a acumular os tesouros espirituais. Passando rapidamente para a gente finalizar, há uma historinha chamada A Chama da Alma, que nos diz assim: havia um rei que, apesar de ser muito rico, tinha a fama de ser um grande doador, desapegado de sua riqueza. De uma forma bastante estranha, quanto mais ele doava ao seu povo, auxiliando, mais os cofres do seu fabuloso palácio se enchiam. Um dia, um sábio que estava passando por muitas dificuldades procurou o rei. Ele queria descobrir qual era o segredo daquele monarca. Como sábio, ele pensava e não conseguia entender como é que o rei, que não estudava as sagradas escrituras e nem levava uma vida de penitência e renúncia, ao contrário, vivia rodeado de luxo e riqueza, podia não se contaminar com tantas coisas materiais. Ao final, ele, como sabe, havia renunciado a todos os bens da terra, vivia meditando e estudando, e, contudo,
se reconhecia com muitas dificuldades na alma, sentia-se em tormenta, e o rei era virtuoso e amado por todos. Ao chegar em frente ao rei, perguntou-lhe qual era o segredo de viver daquela forma, e ele lhe respondeu: acenda uma lamparina e passe por todas as dependências do palácio, e você descobrirá qual é o meu segredo. Porém, há uma condição: se você deixar que a chama da lamparina se apague, cairá morto no mesmo instante. O sábio pegou uma lamparina, acendeu e começou a visitar todas as salas do palácio. 2 horas depois, voltou à presença do rei, que lhe perguntou: você conseguiu ver todas as minhas riquezas? O sábio, que ainda estava tremendo da experiência, porque temia perder a vida se a chama apagasse, respondeu: majestade, eu não vi absolutamente nada. Estava tão preocupado em manter acesa a chama da lamparina que só fui passando pelas salas e não notei nada. Com um olhar cheio de misericórdia, o rei contou o seu segredo. Porém, é assim que eu vivo. Tenho toda acesa a chama da minha alma, que, embora tenha tantas riquezas, elas não me afetam. Tenho consciência de que sou eu que preciso iluminar meu mundo com minha presença, e não o contrário. Não é o mundo que é responsável pela nossa felicidade. Não são as coisas materiais que temos ou que deixamos de ter que são responsáveis pela nossa alegria e a nossa tristeza. O que é responsável por tudo isso somos nós mesmos, no exercício de sempre nos percebermos como seres espirituais. E a nossa passagem por este planeta será significativa de fato, se nós começarmos a dar um significado real às nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Nossa gratidão à companheira Juliana, que é palestrante no Sarapião Ribeiro, trabalhadora no Bezerra de Menezes e palestrante na Rede Ação. Muito obrigado.